Pode-se copiar notícias na internet? Outro assunto interessante. Por quê? Há essa discussão há algum tempo. Inclusive, na Convenção de Berna, foi previsto um artigo, que é o item 8º, né, do artigo 2º, o artigo 2º, item 8º, que diz que como eu tenho notícia, né, notícia, o prédio explodiu. Eu não posso dizer que uma primeira instituição que divulga a notícia, as outras não vão poder falar da notícia. A notícia em si não é passível de proteção. É claro que eu posso proteger uma opinião sobre a notícia. Então é uma crítica, né? Um jornalista fazendo, já tecendo comentários sobre a notícia. Eu posso proteger a imagem, a foto que ilustra a notícia. Eu posso proteger um artigo que comenta uma notícia feita por um articulista, mas a notícia em si, o fato noticioso, não. Por isso que quando se coloca a publicação de notícia pura, né, hoje está fazendo 32 graus em São Paulo, por exemplo. Ué, essa frase é passível de ser protegida? Claro que não. Isso é uma notícia pura, não tem nenhuma dose de criatividade, originalidade, é um fato contextualizado, narrado, né? Uma narrativa de fato apenas, e essa notícia não tem a possibilidade de ser protegida. E é por isso que tem uma discussão grande, e já tem até a jurisprudência, decisões na justiça, de que você não protege a notícia pela notícia, como não protege a ideia pela ideia. É lógico que muitos sites de busca e às vezes até empresas que são clipadoras acabam tendo vantagem com isso. Mas a Lei de Direitos Autorais destaca que, mesmo quando eu for citar uma notícia, eu tenho que colocar a fonte primeira da notícia. Então, se a primeira fonte foi Globo, eu cito fonte Globo, cito fonte Reuters. Isso é importante. Se é uma clipadora, é pegar a manchete, destaque de notícia, citar a fonte. Porque eu também não posso o quê? Eu não posso, de certo modo, estar quase que parasitando um concorrente, né? Eu não crio notícia não, eu espero o outro criar, na hora que ele cria eu pego e publico. Aí o pessoal vem no meu site, que meu site é mais legal, mas todo o conteúdo do meu site não é meu não, é dos outros. Já viu alguma coisa assim na internet? Você conhece alguma coisa parecida com isso? Então, aí um limite sutil, sempre tem que fazer essa menção, essa referência de fonte. E se você começar a concorrer, olha que interessante, muitos jornais deixaram de estar em papel para ir para a internet. Aí eles começam a precisar ter audiência. Então, se aquela notícia é lá dele, você tira de lá e bota em outro lugar, o problema não é que a notícia não é protegida. Nós vamos sair da esfera do direito autoral e vamos para a concorrência desleal. Eu estou desviando o cliente dele. Por quê? Porque eu estou pegando o conteúdo dele e pondo em outro lugar. E é isso que tem sido discutido bastante, inclusive aí em discussões internacionais, como de Hamburgo, né, repensar o modelo de imprensa, não é um assunto ainda apaziguado, resolvido. Então, um fato noticioso não é protegido. Conforme eu dou essa notícia, os elementos, o conteúdo que eu fizer uso, se eu usei já uma interpretação, um olhar, crítica, gerei uma foto e tá, aí eu passo a ter uma proteção. Aquele que replicar essa notícia precisa citar a fonte. Fica mais ou menos resumido dessa forma como que pode fazer esse uso. Quais são as principais dicas, então, para o uso de conteúdos, considerando tudo isso que foi exposto sobre a Lei de Direitos Autorais em vigor? A primeira de todas é de que não é porque está na internet que está em domínio público. O artigo 46 da Lei de Direitos Autorais destaca que não vai ser infração ao direito autoral a menção na imprensa diária, né, de notícias, desde que citada a fonte. Falamos isso quando no capítulo anterior tratamos sobre as infrações. O que não é permitido, né? O que foi pensado na Lei de Direitos Autorais em termos de proibição?
aproveitamento econômico e parasitário de conteúdo de terceiros, desvio de clientela, que foi o que nós colocamos, né? Às vezes você está desviando a clientela, você sair, é tão difícil sair do 0 para o 1, né? Então a pessoa que copia dos outros sai do 1 para o 2. Então esse encurtamento do tempo e do esforço, porque eu peguei algo de alguém e dei uma melhorada. Então dei uma garibada, ficou até mais legal, mas se você usar de trampolim uma obra de outra pessoa, é também algo que está tratado na lei, que é o que vai aproximar naquela situação de plágio, né? Cópia integral de crônica, por exemplo, reportagens especiais, tudo isso protegido. Lembrando que se é um conteúdo de TV, ou mesmo não sendo TV, internet ou outras mídias, cinema, o que seja, sendo uma obra audiovisual, é uma obra que possui uma série de direitos, não só autorais, mas de direitos de imagem, tem direitos conexos também, então é uma obra mais complexa do ponto de vista de proteção. Tem pessoas que me perguntam, Patrícia, mas protege legenda de filme? Eu falo, olha que interessante, vamos tirar a legenda do filme e transformar ele num texto. Faz algum sentido aquela legenda sem o filme? Se faz, muitas vezes é como se fosse um diálogo, que nem para teatro, uma obra teatral. Então ela tem capacidade de ter proteção isolada, como ela está protegida no contexto da obra. Por isso que alguém que pega um filme, além de estar pirateando, ainda põe uma outra legenda naquela obra, ele pode estar até desvirtuando o sentido. E nós vimos na proteção de direitos autorais que eu garanto ao autor que qualquer mudança de edição que possa alterar o sentido da obra precisa de prévia autorização. Se você não quer ficar perguntando, já faz no contratinho lá no termo de cessão todos esses detalhes já pré-definidos para depois lá na frente não ter que pensar quando transforma isso num problema, né? Então, a gente vê que a cópia integral de matérias, né, pode afetar não só o direito autoral, mas o direito concorrencial, está aí previsto pela lei. E agora um assunto que acho que talvez seja um dos mais importantes e que a gente quer fazer crescer com a lei nova de direitos autorais, que é o princípio do fair use. O que é fair use? Uso justo. O uso justo foi pensado não na lei em vigor no Brasil, que ela recepcionou pouco disso, mas em convenção e tratados internacionais para representar um uso em que eu estou promovendo aquela obra, em que eu não estou competindo com aquela obra, nem retirando exploração econômica. Então, estaria dentro do princípio do fair use, por exemplo, se você comprou um CD de música, você poder transformar em MP3. Mas essa migração de formato não foi prevista pela lei brasileira. Estaria previsto pelo fair use você gerar uma cópia para manuseio, o princípio da biblioteca, do copista, que como várias pessoas vão usar aquilo ali para não deteriorar o original, fazer uma cópia de manuseio, né? Mas sempre o fair use não pode ter natureza comercial, nem objetivar lucro. Ele é essencialmente para uma finalidade mais restrita e mais particular. Isso permitiria também usar trechos de obra sem pedir autorização. Lembra que o uso parcial exigiria uma autorização, de certo modo, então esse trecho até 1/4 do tamanho da obra é como se eu estivesse estimulando que alguém conhecesse a obra. Eu pego 1/4 daquela música e coloco, poxa, que legal essa música, queria ouvir a música inteira. Então o fair use ele seria uma forma de eu relativizar a proteção do direito autoral, mas ao mesmo tempo não sabotar, né, a exploração econômica daquele que seria o detentor, o titular do direito autoral originário. O fair use deve incentivar, então, conhecer a obra original. Esse 1/4 que a gente menciona não é uma previsão legal, isso é uma referência. Então não adianta você pegar aquelas músicas de axé de repente, em que você tem 1 ou 2 estrofes que se repetem, que se você pegar um trecho da música, já é a música,
né? Então não é só uma questão, digamos, da música como melodia, mas da música como letra. Tem que pensar que tem que ser um trecho que pode ser importante, mas ele não pode esvaziar a obra original. Lembre, ele tem que estimular o acesso à obra original para você conseguir estar dentro do fair use. Isso é utilizado até em defesas nos tribunais brasileiros, apesar de não ter sido completamente adotado pela lei em vigor, mas por ser uma questão de princípios de costumes, já que o mundo vai sempre mudar mais rápido do que as leis. Então cabe ao juiz interpretar a lei no caso concreto. Então ele vai fazer essa análise, então você precisa estar aí com defesa, né, com um ferramental para mostrar não, foi fair use, eu queria incentivar o uso. Então o que a gente pode dar de dicas bem legais? Assim como a gente aprendeu quando era pequenininho, não pegue o que não é seu, o que a gente precisa lembrar? Não dê Ctrl+C, Ctrl+V no conteúdo alheio. Não cobice o conteúdo do próximo, né? São, digamos assim, dicas de postura super importantes. E quem tem filhos, formar essa geração nova, como tem tido problema? As escolas, as universidades, têm tido casos em universidade de 1/3, metade de turma reprovada por plágio. Porque as pessoas acham que vai achar aquele texto na internet e ninguém vai ficar sabendo que ela copiou um negocinho que já estava pronto. Tem sites até especializados em fazer uma tese, um TCC, que eles pegam um material do estrangeiro, traduz e te entrega. Você fez um uso. Se lá está escrito, a própria faculdade diz que você tem que entregar um texto original, criado por você, é lógico que você entregar um texto que era de outra pessoa, que não é original, não é criado por você, dá a chance de você tomar o 0, além de poder ser expulso da universidade. E nas escolas tem dado muito problema no dever de casa. É aquele aluno que aprendeu a buscar conteúdo na internet, mas não aprendeu a citar fonte, citar o link que achou. É super importante citar até a data que você pegou aquele conteúdo, porque muda, né? Como muda, é importante dizer, olha, naquela data era aquilo que estava naquele link. E é a melhor forma de você proteger quando você faz menção de fonte. Vamos falar um pouquinho agora de uns assuntos específicos das dicas. Então vamos tratar de foto, vamos tratar um pouco de música, vamos tratar de vídeo. Foto talvez seja algo que exija maior detalhamento. Por quê? Porque quando a gente fala da foto, tem o direito autoral de fotógrafo e tem o direito de imagem de que está dentro daquela fotografia, da pessoa fotografada. E sempre vamos precisar observar essas duas coisas. Na internet é comum achar fotos em baixa resolução, até por causa de peso. Se você de fato precisar comprar uma foto para fazer uso, a primeira grande recomendação é buscar de alta resolução. Por quê? Porque em alta resolução tem menos chance dela ter sido adulterada. Quando ela está em alta resolução, é mais chance de ser daquela pessoa, aquela foto por estar em alta. Fora outras dicas que nós vamos ver aí a respeito do uso de fotos. Então você tem que observar na concessão da licença, para que eu posso usar a foto? Por quanto tempo eu posso usar a foto, né? Se a imagem adquirida é uma cópia ou um original. É interessante que a gente saiu, né, da época do filme, do negativo, e agora as fotos já são digitais. E até um dos motivos pelo qual é super relevante que quem cria faça também a inserção de metadados. Sabe aquela câmera que você tem ou no celular que você não botou a data certa, não botou a hora certa, não botou seu nome como titular? Esses elementos numa foto digital saem como metadados. E numa perícia, eles são super importantes para poder determinar quem é que vai ganhar a causa. Então, lembra de botar a informação certinha? Os metadados são importantes nessas questões quando o conteúdo está ficando mais digital. Para quem vai fazer uso de uma foto, tem que lembrar que a lei exige a menção do fotógrafo. Se eu não puder botar o nome do fotógrafo na foto, eu tenho que pôr nos metadados. Porque antigamente eu conseguia justificar a limitação da mídia. Então eu não botava foto porque tinha que ter o corte da foto, como é que é botar o nome do fotógrafo na foto? Mas na internet é mais difícil de dizer que está limitado pela mídia.
Então, a foto digital, ela tem que ter também um cuidado para ver se não está sendo a foto de uma obra de arte. É engraçado que muita gente vai em museu, né, e tira fotinho do quadro, fotinho da estátua. Essas fotos são fotos de registro histórico meu. Eu estava lá dando um passeiozinho, tirei uma foto. Agora, essa foto, para daí eu vender, tem que ter a autorização daquela obra artística, né? Porque, de certo modo, eu posso estar até prejudicando a obra. Tirei uma foto em baixa resolução da Mona Lisa, ficou horrorosa, né? Ah, Patrícia, mas tem tanta foto assim na internet quando a gente faz busca, por quê? Porque quem poderia reclamar não está reclamando. Não quer dizer que não poderia ir atrás e solicitar retirada de conteúdo do ar e pagamento de eventual indenização. Mas é claro que esse mundo tão povoado, difícil, né, de você poder ficar vendo cada coisinha que está acontecendo. Depende muito de cada titular fazer essa proteção. Não vai ter uma entidade que está fazendo a proteção dos conteúdos de artistas e titulares. Isso nós não chegamos a desenvolver, apesar de no Brasil ter o ECAD, para que você faça recolhimento de pagamento para reprodução de música em situação mais de evento, né, pública, festa, coisas desse tipo, mas ele não chega a ter aí como missão fazer uma proteção dos conteúdos colocados na internet em geral. Apesar de ele já visitar, bater na portinha até de buffet de festa infantil para pedir o pagamento pela reprodução de música em evento, né? Essa reprodução acaba tendo que pagar. Então tem que ter um cuidado para não mencionar a imagem, a não usar a imagem sem mencionar autor, né? Que seria o fotógrafo. Ela será alterada sem permissão. Aí vamos para uma outra linha que eu deixo para você pensar. Não foi bem resolvido ainda na nossa lei em vigor, que é sobre quem faz tratamento da foto.